Marcelo. Temos que fazer a informação. Olá, olá, muito bom dia para você, telespectador da Band. No ar mais um Boca no Trombone, a sua dose dominical de informações sobre o serviço público, aposentadoria, direitos do trabalhador, além de outros temas e notícias que você encontra aqui todos os domingos. Hoje temos mais uma participação da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Canoas, com o presidente Carlos Olegário Machado Ramos. Representando a categoria responsável pela manutenção da segurança no nosso estado, a Associação dos Oficiais Subalternos da Brigada Militar, quem fala conosco é o presidente Elias Pôncio. Questões sobre aposentadoria, pensões a solicitar, essas e outras dúvidas no campo previdenciário vão ser respondidas pelo nosso consultor, o doutor Marcelo Tassinari. Não esqueça, hoje teremos mais uma edição do Minuto Tributário. Informações do mundo dos impostos chegarão com o doutor André Monticelli. Ao final do programa, teremos o Boca na Rua. Tudo isso dentro de instantes. Agora é hora de colocarmos a justiça em foco. A segunda turma do TRF1 confirmou sentença que condenou o INSS ao pagamento de 4 parcelas relativas ao benefício de salário maternidade, no valor de um salário mínimo, vigente à época do parto. A autora da ação, trabalhadora rural. O colegiado rejeitou as alegações apresentadas pela autarquia, que defendeu a inexistência dos requisitos legais para a obtenção do benefício. O relator explicou que, em se tratando de salário maternidade, abre aspas, o prazo prescricional quinquenal ocorre a partir do término dos 120 dias, ou seja, 28 dias antes e 92 dias depois do parto, em relação a cada uma das 4 parcelas do benefício. Fecha aspas. No caso, o primeiro filho da trabalhadora nasceu em 9 de abril de 2007, o segundo em 6 de julho de 2009 e o ajuizamento da ação ocorreu em 9 de abril de 2012. Assim, o magistrado destacou que, com relação ao primeiro filho, ocorreu a prescrição de todas as parcelas pedidas pela autora. No entanto, o mesmo não ocorre quanto ao segundo filho. O juiz esclareceu, abre aspas, comprovados nos autos a condição de rurícula da autora, por meio de prova material e testemunhal, bem como o nascimento do filho em data não alcançada pela prescrição, mostra-se devida à concessão do benefício, fecha aspas. Andou bem o decisório do TRF1 para a trabalhadora rural. No caso concreto, o impressionante é a conduta do INSS. É negar um pedido fundado na própria lei previdenciária. Mostra o não cumprimento do princípio da legalidade administrativa. Ou seja, a administração tem que cumprir a legislação. Sem questionamentos, sem quaisquer postergações. Vamos começar agora com as perguntas dos nossos telespectadores. Você que está em casa, interage conosco enviando uma mensagem do seu celular para 0 operadora 51 9959 2042 ou então um e-mail para contato@programaBocanotrombone.com.br. Não se esqueça, coloque o seu nome e a cidade onde você está falando. Eu chegar aqui, hoje quem está conosco na manhã desse domingo é o doutor Luiz Marcelo Tassinari. Doutor Luiz Marcelo, lá de São Sebastião do Caí, lá da sua região, o Hélio manda uma questão. Tenho problema crônico nos ouvidos e grande perda de audição. Tenho grande chance de me aposentar por esse problema? É a pergunta dele. Trabalho no ramo calçadista e o calor dos equipamentos me incomodam e me deixam muito nervoso. É a pergunta, é a questão do nosso telespectador, doutor Marcelo, o Hélio. Um bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia aos nossos telespectadores. Aqui cabe uma diferenciação entre ser portador de uma doença ou portador de uma incapacidade. É possível que o nosso telespectador tenha uma doença auditiva, mas é preciso que ele comprove que essa doença lhe traga incapacidade para o trabalho. Se ela trouxer incapacidade para o trabalho, ainda que de forma parcial, ele pode sim requerer no INSS um benefício de auxílio-doença.
Agora, se ele estiver só doença, essa doença não lhe trouxer uma incapacidade, ele tem que continuar exercendo a atividade laborativa normalmente. Outra questão que chega pelo nosso torpedo é do Silomar. Ele pergunta: como faço para reaver os PPPs, os perfis profissiográficos previdenciários, de empresas que já fecharam? Tem solução? Bom, para algumas empresas, a gente consegue ainda junto aos sócios dessas empresas. Para outras empresas, a gente consegue nos sindicatos da categoria. E uma última alternativa, ainda que se tem conseguido, é conseguir a cópia dos laudos no Banco de Laudos da Justiça Federal. A Justiça Federal montou um banco de laudos e desde 2012 tem reunido esses documentos que facilitam a vida dos trabalhadores. Tá certo. Muito obrigado, doutor Marcelo. Agora é hora da participação da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Canoas, aqui no Boca no Trombone. Temos aqui nos nossos estúdios a presença do presidente Carlos Olegário Machado Ramos, o presidente Carlinhos, né? Ele que é muito bem conhecido lá em Canoas e região. Presidente Carlinhos, uma saudação especial, um bom dia a você e perguntar, tivemos na última semana, né, uma festa em homenagem aí ao Dia do Aposentado, lá no dia 24 de janeiro, e também a comemoração do 31º aniversário da FETAPERX, né? Vamos ter um material sobre isso que vai, ao longo do programa, ser apresentado aqui para os nossos telespectadores. Tive a honra de fazer o cerimonial todo lá da nona festa, nono baile, né? O senhor estava lá. Como que a gente avalia esse importante evento que abriu o calendário aí para os aposentados e pensionistas daquele estado? Um bom dia. Bom dia, Paulo Solano. Um bom dia aos ouvintes. Dizer que a festa, eu acho que, em consideração à participação, ela foi muito importante, né? Foi diversas caravanas de todo o estado do Rio Grande do Sul, então estava o pessoal participando. Eu achei o espaço não apropriado pelaquela quantidade de pessoas. E mesmo assim nós tivemos que limitar o número de convites, e eu acho que, já que a Federação faz isso, eu como vice-presidente vou trabalhar para que o ano que vem a gente consiga um espaço, que é muito difícil, que comporte mais pessoas e que ela se torne-se mais rápido a hora, principalmente de servir no buffet e algumas coisas que a gente constatou aí. Mas é importante a gente, e te agradecer a tua participação lá, foi um sucesso, e dizer que a gente quer ouvir as pessoas que estiveram lá, as pessoas de fora da diretoria, claro. E eu também gostaria de ver a sua opinião a respeito de toda a festa, o senhor participou de toda lá e ativamente, né? Sem dúvida. Então, não, o que fica marcante no evento, mais de 800 pessoas presentes, né? E como o presidente Carlinhos cita, o número de ingressos teve que ser limitado, né? Porque havia uma demanda represada, pessoas que se inscreveram para participar do evento, infelizmente, em razão do tamanho do local, não puderam vir, né? Mas o que mais é latente e a gente consegue verificar nas conversas, nos intervalos que tivemos lá naquele dia, presidente Carlinhos, é que o aposentado hoje ele está com um sentimento de indignação. E esse sentimento de indignação é uma catapulta para que toda a categoria se mobilize e em cima disso possa postular de novos direitos, buscar garantir aqueles direitos que já são conquistados, são históricos e devem ser mantidos. Por aí que o caminho deve ser traçado. O senhor, que é um experiente dirigente sindical, não entende assim também? Sim, Paulo Solano, ao longo do tempo, a gente vem perdendo ao longo do tempo, né? E cada dificuldade que o país tem, e eu tenho para mim que essa dificuldade é inventada, né? A gente vem perdendo um pouco, né? Mas agora a gente foi surpreendido por um golpe quase fatal, né? Porque o que a presidente Dilma fez, ela roubou a nossa confiança, ela roubou a confiança dos eleitores, ela traiu, acho que o próprio partido dela, né? E as perdas, ela vai ver o grande movimento que vai ocorrer no momento que as pessoas sentirem isso no bolso, né, Paulo? Porque agora a gente só tem a notícia, o impacto da notícia, que é bem diferente daquilo quando ocorre na prática, né? Exato. No movimento sindical, como dirigente sindical, a gente às vezes avisava e comunicava os nossos associados e toda a categoria, não dava muita importância. Quando vinha o contra-cheque, aí o estouro era gigantesco, né? Que aí a pessoa sente no bolso a perda que teve. E nós estamos perdendo muito. E, então isso é um motivo de indignação e eu acho que isso está provocando e fazendo com que a gente vá para a rua. Porque é um tratar mal, né? Quem construiu a riqueza desse país ao longo do tempo. A Previdência
é um dinheiro que não é dado do governo para ajudar. Aquilo é uma poupança que nós fizemos ao longo do nosso tempo, né? Sim. Trabalhando anos e anos de uma contribuição compulsória. Nós não tínhamos o direito de deixar de contribuir ou não, ela é compulsória. E na hora que a gente vai receber os nossos direitos, aí tem mil dificuldades. E eu vejo aí que a presidente perdeu o rumo, né? Voltou a valorizar o capital especulativo em detrimento do capital produtivo, né? Sim. As empresas também que produzem estão perdendo, né? Sem dúvida. E se por um lado nós temos essa situação, também se abre uma oportunidade, né? É a oportunidade justamente para as associações, as federações cada vez mais se mobilizarem e ter momentos como esse, um momento de confraternização em favor do Dia do Aposentado, ser um ponto de partida, né, para buscar essa conquista de direitos. Daqui a pouquinho tem mais Zatapec com o presidente Carlinhos. Bem, agora é hora da Associação dos Oficiais Subalternos da Brigada Militar com o presidente Elias Pôncio. Presidente, obrigado por estar com a gente mais esse domingo. Temos movimentos da associação, trabalhando, a associação atuante, né? E esses movimentos vão justamente na direção de buscar com que o ponto principal desse ano de 2015, que é a construção de um plano de carreira em favor dos oficiais subalternos da Brigada Militar, seja iniciado. Junto ao governo, como estão as tratativas, os encontros, como é que isso está sendo encaminhado? Ainda estamos hoje aí iniciando o segundo mês do ano, né, 1º de fevereiro, então a coisa tem que andar, né, não pode ficar parada. Um bom dia. Bom dia, Paulo. Na verdade, nós temos uma grande expectativa com relação ao novo governo, como a gente já conversou em outros programas, né? Agora a gente estava num período um pouquinho trancado, digamos assim, porque a Assembleia Legislativa está reiniciando agora, né, com os novos deputados e com os que foram reeleitos. O governo está se estabilizando dentro das dificuldades que apresentou ao longo da campanha e que diz que encontrou no governo. Entretanto, nós já estamos nesse governo, trabalhando, não para este governo, mas trabalhando para a população há quase 200 anos, né? E esse problema do plano de carreira ele foi apresentado para nós em 97, que parecia ser alguma coisa que ia melhorar e só criou problemas. Então, a gente não conseguiu resolver tudo no governo passado, a gente não teve todos os canais de discussão que a gente esperava ter, não fomos ouvidos. E nós contamos com a sensibilidade então, do governo para que nos ouça e chegamos a um consenso. Claro que a gente sabe que nunca vai ser exatamente como a gente quer, mas a gente espera que o pessoal se mobilize, participe, né, esteja junto conosco para que a gente possa conduzir um processo de modificação que fique bom para todos e não só para os que estão agora, né? Uma coisa para o futuro e que a gente pare de mexer. Se mexe muito na legislação e na estatutária da Brigada. Cada 10 anos, 8 anos, um assume que quer mudar, 4 anos, acha que não está bom, questão de promoção e outras coisas, modifica. Então, isso cria uma celeuma, um problema sério. Uma incerteza, e né? uma incerteza, né, que o camarada, quando ele ingressa na instituição, ele não tem certeza que vai acontecer com ele no final da carreira, né? Porque ele começa pensando de uma forma e chega ao final, foi modificado. Então, esse tipo de coisa tem que ser sacramentado, tem que se fazer uma coisa que fique bom. A gente está tendo uma boa aceitação aí do comandante atual, o Coronel Freitas, a gente quer agradecer a atenção dele também, já de antemão, que já estava no governo passado, continuou, é uma pessoa equilibrada, e a gente conta com a disposição dele para que a gente possa chegar a um consenso. Ele já é conhecedor dos problemas, já nos conhece, já apresentamos, as associações e as entidades estão trabalhando em conjunto para que fique bom para todos, né? Que cada um consiga atingir o mínimo das suas expectativas, e é isso, vamos torcer para que a gente consiga encaminhar, pelo menos já no início, agora até o meio do ano, que a gente consiga desenvolver algumas coisas para serem trabalhadas aí, se resolver esse problema antes do final do ano. Tá certo. E mais do que nunca, né, presidente Pôncio, o que fica claro tem de haver diálogo. O governador, os seus secretários, toda a sua estrutura, ela tem que sentar com as associações, né? E na verdade, o que tem que ser firmado pelo governo são as convicções. Não adianta decidir num dia e no outro dia voltar atrás, Exato. Como já ocorreu. Já ocorreu. Então, sem dúvida que o posicionamento da Office BM está mais do que adequado. Depois voltamos com mais informações dessas duas associações aqui no Boca no Trombone.
Enquanto isso, o doutor Marcelo Tassinari responde mais questionamentos para os nossos telespectadores. Tem uma questão aqui, doutor Marcelo, que ela é bem comum ser feita nos nossos escritórios, nos nossos espaços aqui da TV quanto na rádio. O Jorge de Porto Alegre. Quando o segurado falece e havia um empréstimo consignado, o dependente ele tem que pagar, ele tem que firmar aquele pagamento, aquele contrato que foi estipulado pelo falecido? Verdade, Solano, esse empréstimo ele não se transmite automaticamente para a pensão por morte, por exemplo. Tá? Esse empréstimo ele vai ser subtraído mais adiante do patrimônio no momento de uma ação de inventário, né? Onde vai se arrolar bens e obrigações e ele vai ser deduzido dessas obrigações. Mas ele não pode, de maneira alguma, ser transferido imediatamente para a pensão por morte. Tá certo, quando o segurado encontra uma situação como essa, se depara com uma eventual cobrança, no caso o dependente, né, ele pode se socorrer do Poder Judiciário. Exatamente, até porque, Solano, os dois benefícios, seja a aposentadoria e a pensão por morte, têm titulares diferentes, né? Sem dúvida, sem dúvida. Muita atenção a esse detalhe que o doutor Marcelo passa para a gente. Bom, vamos a um curtíssimo intervalo, logo mais você vai conferir o quadro Minuto Tributário. O doutor André Monticelli já está conosco aqui. Boca no Trombone, ano 26, muito mais interatividade para você. De volta com mais Boca no Trombone, vamos com a interatividade? Você participa pelos canais que a Band abre para você, o nosso torpedo, o nosso e-mail, tudo que fica na tela para você participar com a gente. Doutor Marcelo Tassinari, o Luiz Felipe aqui de Porto Alegre, como está o andamento da PEC 555 de 2006? A proposta de emenda constitucional número 555, ela versa, né, a gente estava conversando antes de iniciar o programa, ela versa sobre a suspensão da contribuição dos inativos do serviço público, os aposentados, os pensionistas, que a partir de 2003, como o senhor bem sabe, passaram a ser taxados, a ter de contribuir ao sistema na forma previdenciária. Como é que está esse andamento? Bom, essa proposta de emenda à Constituição, ela continua parada no Congresso Nacional, até porque o governo não tem interesse na sua aprovação. Tudo aquilo que for gerar direito hoje para o trabalhador, para o segurado da Previdência, dos regimes próprios, o governo não tem interesse em aprovar. Certo. Hora do Minuto Tributário, é o mundo da tributação aqui no Boca no Trombone. Quem está presente com a gente já anunciou, né, para falar sobre as questões do mundo dos impostos, né, e dentre outros assuntos, é o especialista, o doutor André Monticelli. André, obrigado, bom dia, prazer estar mais uma vez conosco aqui no programa. E lhe perguntar, hoje nós temos um agente aí, o COAF, né, que está de olho em todo mundo, pessoas físicas, pessoas jurídicas. Como é que vai ser esse ano de 2015? Então já demos a largada para o ano. E quais são os cuidados que a gente tem que ter? Mais uma vez, um bom dia. Bom dia, Paulo Solano. Bom dia, amigos da Band. É uma alegria retornar em 2015 aqui a esse programa. É verdade, Paulo Solano, a Lei 9.613, ela estava adormecida desde 98, ou seja, 17 anos, né? Então, na verdade, ela já existia. E a partir, então, de 2014, o governo tornou ela obrigatória, né? E lá no artigo 11 dessa lei, nós temos a relação de todos os profissionais e pessoas físicas e jurídicas que estão obrigados a prestar informações ao Conselho, né? Então, o que é COAF, né? É o controle de atividades financeiras, ou seja, toda e qualquer atividade financeira que não esteja mapeada pelo regime bancário, pela Receita Federal. Vou te dar um exemplo para ficar mais claro para o nosso ouvinte. Chega no teu escritório um cidadão querendo declarar a compra de uma casa. Sim. E você verifica que ele não teve fonte, né? Então, tu, na qualidade de profissional habilitado que está obrigado a fazer a informação ao Conselho, que é o COAF hoje, né? Entendeu?
digamos, dessas irregularidades. Ou seja, na verdade, hoje, aquilo que nós vimos há poucos dias aí está em andamento ainda, toda essa investigação de Lava Jato e tal. O próprio Lava Jato veio da informação do COAF, na ordem de mais ou menos 24 milhões foi declarado por dentro do COAF, Então, aquelas pessoas que têm, digamos, toda a sua declaração regular não tem o porquê de temer, né? Mas, tipo, você compra uma casa por 100 mil, vende ela por 1 milhão, que é muito comum, né? Muito comum. E declara 500. Tá, e onde é que tu vai botar os outros 500? Quando chegar na frente do contador para fazer a declaração de imposto de renda, nós, profissionais da contabilidade, está regulamentado lá pelo Conselho Federal de Contabilidade, na resolução 1445, nós estamos obrigados a fazer a declaração. Então, digamos assim, hoje, passamos o ano de 2014, a nossa categoria, discutindo, nos unimos aí com a OAB, enfim, as imobiliárias estão nessa mesma linha, estão obrigadas. Agora, em 31 de janeiro, nós vamos fazer a primeira informação referente a 2014. Então, cada vez mais, os contadores estarem atentos e as pessoas declararem de forma correta, fidedigna, o que ocorre nessas operações. É por aí o caminho. É por aí, Solano. Tá certo. Minuto Tributário vai ao ar aqui no Boca no Trombone de 15 em 15 dias, sempre com a família Monticelli nos prestando essa consultoria. Vamos à notícia do Sindicato dos Servidores Públicos Aposentados e Pensionistas aqui do Estado? Atenção, pensionistas do IP. O Sinapers informa que o Instituto está implementando um novo sistema de gestão da base de dados das pensionistas que permitirá que os contra-cheques passem a ser disponibilizados também nos caixas eletrônicos do Banrisul. O contra-cheque continuará a ser enviado pelo correio e disponibilizado no site do IP. A interrupção do envio só será feita mediante a solicitação da pensionista. Alterações de layout do contra-cheque facilitarão a leitura. Vale lembrar, cuidado redobrado ao utilizar os caixas eletrônicos. Não deixe sua senha para ninguém e só aceite a ajuda do funcionário do banco devidamente identificado. Mais informações você confere no site sinapers.org.br. Vamos encaminhar a palavra final da ATAPEC e da OFICE-BM? Vamos lá. Primeiro começamos com o nosso presidente da ATAPEC, o presidente Carlinhos. Presidente Carlinhos, a associação ATAPEC trabalhando, né, e trazendo novos convênios aí aos aposentados, aos pensionistas, enfim, aos associados lá de Canoas. Sim, Paulo Solano. Nós, além dos 21 grandes convênios que nós temos, com grandes entidades, nós agora temos montando lá um consultório dentário dentro da própria entidade, que vai prestar serviço para os associados com 60% de desconto e vai atender a comunidade de Canoas, né, pelo um custo razoável também, não um valor um pouco inferior ao que é do comercial. Certo. Então nós temos investido muito também no tratamento de saúde, porque eu tenho dito que tratar da boca, tratar dos dentes é tratar preventivamente da saúde, né? Sem dúvida, sem dúvida. É nosso cartão de visita, Isso. né? E como fazer, quais são os contatos aí para que o aposentado, o pensionista lá de Canoas se associe e venha a se juntar no movimento aí da ATAPEC? Eu vou deixar o telefone, o mais simples é o 3059-3095 e também o nosso e-mail, é atapec@atapec.com.br. Tá certo. Só ligar para lá, a gente atende de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, corrido, né? Sem Perfeito. intervalo no meio-dia. Muito obrigado, presidente Carlinhos, por mais essa participação aqui no Boca no Trombone. Presidente Carlinhos, como o presidente Elias Ponce, que vai falar agora, ambos estão também conosco no Boca no Trombone da Rádio Bandeirantes, na Band AM, todos os sábados, das 7h30 às 9 da manhã. Presidente Elias Ponce, no seu recado final aqui para os oficiais subalternos, vamos salientar que é muito importante a mobilização da categoria. A associação é jovem, ela está há pouco tempo aí em funcionamento, já teve bons resultados e, mais do que nunca, é necessário que quem seja oficial subalterno venha para esse movimento fortificar os pedidos, os requerimentos junto ao governo do Estado. É isso aí. Eu gostaria de lembrar também que a gente não está só nas pautas de mudança de legislação. Nós temos algumas ações que estão sendo movidas pela assessoria jurídica da associação, que é importante, aqueles que acharem que é interessante ingressarem com ação. Uma delas é o do abono de permanência, que não é permitido aos oficiais subalternos da brigada, com seu tempo vencido,
obterem esse benefício. Então, a gente está buscando na Justiça, é bem possível essa ação aí, já temos algumas decisões nesse sentido. Então, todos aqueles que completarem o tempo e acharem que é importante, né, que gostariam de contar com esse benefício, é a questão previdenciária, né, enquanto permanecerem, a associação está à disposição, nós temos um e-mail, contato@officebm.com.br, que vai chegar até nós as demandas. E é importante, pessoal, então, como a gente já disse, né, Solano, se manter mobilizado aí para que a gente possa chegar a bom termo aí nas nossas causas. Tá certo. Muito obrigado, Elias Pôncio, presidente da OFICE-BM. Obrigado. Logo mais, temos o último bloco do Boca e hoje tem Boca na Rua. Fique aí, não saia. Boca no Trombone, ano 26. Muito mais interatividade para você. De volta com o último bloco do Boca desse domingo, vamos conferir um material sobre o 9º Baile Estadual dos Aposentados? Foi a 9ª edição, estivemos lá e a nossa reportagem com Jonathan Bittencourt amplia pra gente. O Dia dos Aposentados não passou em branco no Rio Grande do Sul, pelo menos quanto às comemorações. No mês de janeiro, o Boca no Trombone compareceu ao 9º Baile dos Aposentados, organizado pela Federação dos Trabalhadores, Aposentados e Pensionistas do Estado, que também aproveitou a oportunidade para comemorar mais um ano de existência. Localizado no bairro Azem, em Porto Alegre, o Clube dos Namorados serviu de espaço para o evento que contou com a presença da representação do governador gaúcho José Ivo Sartori. Obrigado a vocês. O governador mandou um recado, então, aqui conversou diretamente por telefone com o nosso presidente e não pôde estar aqui presente. A gente veio fazer questão de dar uma passadinha, mas esperamos que no próximo ano ele venha aqui para dançar e festejar com vocês, porque esse ano é um ano de muito trabalho que a gente está começando e queremos contar com o apoio de todos os aposentados do Rio Grande do Sul. Um abraço estimado de coração do governador José Ivo Sartori a todos vocês. Muito obrigado. Os aposentados com mais idade também foram homenageados. Tem 94 anos, 96 anos, todo mundo aplaudindo uma família! Mas também serviu de espaço para reivindicações. Tem que tirar do bolso, paga água e luz, a gente é sozinha, né? Então se torna apertado, mas a gente tem que dividir, fazer o quê, né? E bom que o governo colaborasse com nós. Tá aí, né, o material lá do 31º aniversário da FETAPERX, né, e 9º Baile Estadual dos Aposentados, momento de mobilização e também de cobrança, a gente repensar as coisas. Pergunta objetiva aqui, doutor Marcelo Tassinari, da Marisa. Ouvi falar que a pensão da viúva será de apenas 50% do valor. Isso tem procedência? É a MP da Dilma. Na verdade é o presente de fim de ano que a Dilma deixou em 2014. Antes de assumir o seu segundo mandato, ela está trazendo alterações profundas nos benefícios previdenciários, e especialmente na pensão por morte e no auxílio reclusão. Tá certo. Muito obrigado, doutor Marcelo. Nos próximos programas a gente vai tratar bem mais desse tema aí da pensão por morte, muitas modificações para os dependentes. Ponto final é mais um Boca no Trombone, que vai ao ar na sua TV sempre aos domingos, das 7 às 7h30 da manhã. A reprise você confere em Facebook, basta procurar por programa Boca no Trombone, curtir e conferir. Boca no Trombone, ano 26, muito mais interatividade para você.